por isso, né? E falando em confraternização, falando, né, das festividades de final de ano, hoje nós estamos celebrando oficialmente o nosso culto especial de Natal. Vamos ter uma apresentação daqui a pouco, poderosa, do Ministério Dom Divino. E é sobre esse ambiente que eu quero falar hoje, para que o Espírito Santo possa desencadear em nós realmente essa graça, né, de confraternização, de comunhão. Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do versículo 7 e o versículo 11, diz assim a palavra de Deus: E ela deu à luz o seu primogênito, e envolveu-o em panos, e o colocou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Versículo 11: Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo, o Senhor. Aleluia. Cubra sua cabeça, feche seus olhos, vamos orar. Pai, em nome de Jesus, nós colocamos essa mensagem, essa palavra no teu altar, colocamos as nossas vidas no teu altar. Fale conosco, Espírito Santo. Envolva-nos, Pai, com a revelação da tua palavra, que não seja palavra humana, mas que seja o teu toque, o toque da palavra que muda, que transforma, que salva, que revela a tua vontade para o ser humano. Que essa presença manifesta esteja na minha vida e na vida dos que me ouvem, Pai, nessa noite, no nome de Jesus. Se você crê, diga amém. O tema da nossa mensagem de hoje é: Natal é tempo de comunhão. Diga comigo, comunhão. Não, mas essa comunhão está meio fraca. Se a sua comunhão no dia 24 depender dessa sua fala, aí eu vou lhe falar. Eu vou lhe dar uma outra chance, tá? Natal é tempo de comunhão, diga comunhão. Oxa, melhorou, graças a Deus. Mas, queridos, falando em comunhão, o propósito da vinda de Jesus Cristo ao mundo, o ponto nevrálgico, o ponto crucial, o objetivo principal da vinda de Jesus para a terra é restabelecer a comunhão entre Deus e o homem. Essa foi a principal missão, o principal objetivo de Jesus ter saído do seu trono, se desfazer da sua natureza divina, da sua glória divina, e vir para a terra e se fazer um ser humano como nós. É para que essa ponte de relacionamento entre Deus e o homem fosse restabelecida, porque ela se perdeu, né? Então, essa ponte que liga Deus ao homem tinha se perdido aonde? Lá no início das coisas, quando Adão desobedeceu a Deus. A partir da desobediência, houve uma separação entre Deus e o homem. Antes do pecado, o próprio Deus em pessoa, na viração do dia, todos os dias, chegava na terra e tinha comunhão com Adão, com o ser humano. E quando Deus criou o homem, Ele criou com esse objetivo. Quando Deus abençoou Adão e Eva para eles serem frutíferos, toda a humanidade que iria ser gerada a partir de Adão e Eva, iria ter esse privilégio de ter essa comunhão com Deus. Então você imagina, né, a igreja reunida, povo, a sociedade toda reunida, e nesse momento hoje, por exemplo, o próprio Deus viesse e estivesse conosco para a gente celebrar o final do ano, né? Então, quando Deus criou o ser humano, Ele criou com esse objetivo, mas pela desobediência do ser humano, a partir desse momento o pecado, a Bíblia diz que o pecado entrou no mundo, e pelo fato do pecado ter entrado na vida das pessoas, Deus, que é santo, houve uma inimizade, houve uma barreira, houve uma separação, a ponte foi quebrada. E durante as gerações, Deus manteve planos de religar o homem a Deus, né? Mas todas elas falharam. Então, pelo visto, o ser humano ia se perder de uma vez, foi que o pai lançou a proposta para o filho, e disse: eles não têm condição de se salvar por si mesmo,
um de nós vai ter que ir. Tu vai lá, meu filho? Eu vou. Então, a partir do sacrifício de Jesus, se estabeleceu uma ponte que liga novamente o homem a Deus, que é Jesus e nada mais. Somente Cristo pode religar, restabelecer a comunhão entre Deus e o ser humano. E a partir do momento que todo ser humano entende isso e recebe Jesus como o seu Senhor e o seu Salvador, a Bíblia afirma que o Espírito de Deus começa a morar na vida da pessoa. Ou seja, se o Espírito de Deus está na pessoa, automaticamente ela está conectada com o próprio Deus. Amém, meus irmãos? Então, Cristo é, hoje, o único meio, onde o ser humano vai ter justamente essa oportunidade de ter esse relacionamento com Deus, né? Então, a partir do nascimento de Jesus, iniciou-se o processo de restauração da vida na terra. E com isso, a comunhão foi restabelecida por Cristo, desfazendo a inimizade através de seu sacrifício na cruz. Lá no livro de Efésios, capítulo 2, a partir do versículo 14, diz assim: pois ele é a nossa paz, Cristo é a nossa paz, a qual de ambos fez um, e destruiu a barreira, o muro de inimizade, anulando em seu corpo a lei dos mandamentos, expressas em ordenanças. E o objetivo dele era criar em si mesmo dos dois um novo homem, fazendo a paz e reconciliar com Deus, os dois em um corpo, por meio da cruz, pela qual ele destruiu a inimizade. Então, essa dívida eterna, essa barreira, essa inimizade, tudo aquilo que tinha de obstáculo entre Deus e os homens foi quebrado, né, foi anulado, foi pago pelo sacrifício de Jesus. Então, por meio de Cristo, hoje, todos podem ter acesso ao Pai. Graças a Deus por isso. Amém, meus irmãos? Então, Jesus veio justamente para isso, para restabelecer a comunhão entre o homem e Deus. Mas não somente isso. Jesus também veio para restabelecer a comunhão entre um ser humano e o outro, que a gente chama de próximo, né? Então, esse ambiente de comunhão, esse ambiente de reconciliação, esse ambiente dessa graça, precisa ser cultivado pela igreja. É responsabilidade da igreja preservar essa graça, esse ambiente de comunhão, porque a igreja hoje é a representação do reino de Deus na terra. Então, os crentes em Cristo Jesus precisam assumir essa postura e pagarem um preço e se esforçarem para que esse ambiente de reconciliação, esse ambiente de paz, esse ambiente de alegria, esse ambiente de comunhão esteja onde? Esteja no meio dessa confraternização que de repente você vai fazer ou é convidado para fazer. Uau! Mas é isso mesmo. Amém, queridos? Como você celebra o Natal? Como é que está a sua programação? De que forma? O que vai ter? O que vai rolar? Né? O que está programado? Porque, olha, rapaz, tem gente que celebra o Natal de uma forma, às vezes, até bizarra. Né? Tem uns aí, meu irmão, que comemoram o Natal de cada jeito, que não tem nada a ver com o que realmente é para ser feito. Mas nós, como povo de Deus, precisamos entender que nós precisamos trazer esse ambiente, essa cultura de comunhão para dentro, né, dessas atividades que vamos estar desenvolvendo esses dias. Nós vamos refletir um pouquinho aqui sobre os níveis da comunhão trazido pelo Natal. Porque tudo isso aconteceu a partir do nascimento do Senhor na terra. A vinda do Senhor na terra foi um evento extraordinariamente extraordinário. Foi algo incrível. E por isso que nós precisamos fazer menção da forma como Jesus chegou à terra. E não só fazer menção,
mas aprender e também praticar. Porque você olha na palavra de Deus, você vê que a vinda de Jesus, o nascimento de Jesus, foi algo assim, verdadeiramente muito festejado, principalmente no reino de Deus. E a gente vai discorrer um pouco sobre isso. Que o primeiro nível de comunhão, o primeiro nível de celebração, o primeiro nível de alegria que aconteceu foi na natureza. Então, a comunhão da natureza. Lá no Evangelho de Lucas, no capítulo 2, no versículo 8, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. Então, meus irmãos, dentre os privilegiados espectadores do nascimento de Jesus, havia um rebanho de ovelhas. E aonde tem até hoje um rebanho de ovelhas, tem também vários outros animais, principalmente de carga. Então, o ambiente do nascimento de Jesus era um ambiente rural. Ele estava na cidade de Belém, mas é como se fosse na ponta da cidade, já, assim, fazendo a fronteira com as regiões rurais. É como se fosse ali no meu bairro, na ponta do São José Operário, Então, foi mais ou menos assim que Jesus nasceu na cidade de Belém. Então, eles estavam num ambiente realmente rural. Os pastores estavam ali naquela grande pradaria, que é uma forma totalmente diferente de criação, como se tem hoje. Os campos lá são campos públicos, não tem cercas, cada um não tem o seu campo. São campos públicos. E aí os pastores de vários donos, de proprietários de criações, eles se juntam em forma de cooperativas e vão cuidando cada um do seu rebanho, mas todo mundo junto ali. Então tinham vários pastores. Por quê? Porque tinha vários rebanhos de vários proprietários ali pastando na mesma região. E quando eles iam, passavam de meses naquelas regiões. Era a profissão de pastor. Então os pastores estavam lá, aquele ambiente, totalmente agradável, Com certeza, muitos animais, muitas aves, era um ambiente totalmente favorável para aquele evento incrível ali. Até uma estrela apareceu para iluminar a noite de Belém, Até uma estrela que hoje chamamos de estrela d'alva, Até essa estrela apareceu. E essa estrela, quando apareceu, chamou a atenção de alguns reis, de alguns reis do Oriente, astrólogos, que viram essa estrela diferente no céu e entenderam que aquela estrela estava simbolizando que um novo rei tinha nascido. E aqueles reis saíram dos seus tronos, saíram das suas nações e foram seguindo a estrela até que chegaram aonde? Em Jerusalém. Chegaram em Jerusalém e foram lá com Herodes, que era o rei de Jerusalém na época. E chegaram lá, que era o rei da Judéia, chegou lá e a gente veio visitar o novo rei, o rei que nasceu. Você pode imaginar, mas que rei? Não, nasceu o rei, a gente viu a sua estrela no céu. E aquilo despertou a fúria de Herodes, mas ao mesmo tempo ele se conteve e teve que, achava que estava enganando, o jeito, assim, olha, pode entrar, pode procurar, eu não sei onde está, mas na hora que vocês encontrarem um novo rei, me avise que eu também quero ir lá adorá-lo, E foi que eles saíram, e a gente sabe muito bem que não tinha nada de adoração ali, tanto é que logo depois, Herodes, num decreto, autorizou o assassinato de todas as crianças de Judá de 2 anos para baixo, e que foi feito, Então, quando os reis saíram da presença de Herodes, a estrela brilhou novamente. E eles continuaram seguindo aquela estrela. Isso está lá em Mateus, capítulo 2, a partir do verso 9. Depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho. E a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. E quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo. Olha só. Então, querido, mesmo um astro inanimado, aquela estrela tinha um propósito de anunciar o tempo da manifestação do Messias. Então, até a natureza mudou.
com o nascimento do Senhor, na vinda dele na terra, né? O Deus Criador agora estava no meio da sua criação. No Evangelho de João, capítulo 1, no versículo 1, diz que no princípio era o Verbo, e o Verbo era Deus, ele estava com Deus, né? E por meio dele, tudo que foi criado, foi feito. E sem ele, nada do que foi criado teria sido, né, criado, teria existido. Então é interessante a gente entender que o nosso Senhor e Salvador deixou toda a sua glória e nasceu de uma forma normal, como todo ser humano nasceu na terra. E esse é um dos fatos mais incríveis que possa ter acontecido na humanidade. E é por isso que, literalmente, o nascimento de Jesus marcou a divisão da história humana. Existe uma história da humanidade antes de Cristo e uma história da humanidade depois de Cristo. E isso, o marco disso foi o quê? O nascimento do Senhor. Amém, queridos? Então, toda a desordem trazida pelo pecado, agora poderia ser renovada através de Cristo. O interessante é que lá em Romanos 8,19 diz que a natureza criada, aguarda com grande expectativa que os filhos de Deus sejam revelados. Então, meus irmãos, a comunhão de Deus com o mundo não se limita apenas com o ser humano, mas contempla toda a natureza. Nós devemos pensar até como melhorar a nossa relação com a natureza e não destruir aquilo que Deus criou para nos abençoar, né? Porque a própria criação, ela revela o poder, a existência e o amor de Deus na sua criação. Então, Natal é tempo de comunhão com a natureza. E é por isso que nós temos o hábito, e eu acredito que não é só nós, mas nós temos o hábito de, quando a gente vai confraternizar, a gente, né, na grande maioria das vezes, a gente vai para um balneário, um sítio, um local, assim, uma comunidade, um negócio mais assim tranquilo, para ficar mais perto da natureza. É interessante como é que é. Acredito que deva ser justamente esse ambiente de graça, de comunhão, que atrai a alma do ser humano para isso, né? Mas um outro nível, e um dos níveis principais de comunhão, é o que nós chamamos de comunhão espiritual. Natal é tempo de comunhão espiritual. Lá no versículo 9 de Lucas, diz assim: E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes, e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles, e ficaram aterrorizados. Mas o anjo lhes disse: Não tenham medo, estou lhes trazendo boas novas de grande alegria, que são para todo o povo. Então, os pastores estavam lá, né, vigiando as ovelhas, isso no início da noite. De repente, aparece um anjo. Meu irmão, é por isso que a palavra aqui diz que eles ficaram aterrorizados. Então é um nível de visagem muito extremo isso aí, né? O camarada lá, né? Não tem o pessoal aí do Beiradão, né? Aí do meio centro, quando vê um negócio desse, chama de quê? Visagem, né? Então apareceu um anjo assim, meu amigo, e a Bíblia diz que eles ficaram aterrorizados. Mas aí o anjo já foi e já disse: Epa, calma, te acalma, não tenha medo. Eu vim aqui transmitir as boas novas, transmitir algo que realmente vai mudar a história de toda a humanidade, e vocês são os privilegiados de receber essa notícia. Uau! Que coisa top, não é verdade? E quando ele falou isso para os pastores, a Bíblia diz que, de repente, não só aquele anjo, mas uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus e dizendo: Glória a Deus nas alturas, e paz na terra aos homens aos quais Ele concede o seu favor. Aleluia! Meu Deus, né? Então, se um anjo, eu acredito, olha, gente, vamos fazer o seguinte:
vocês ficam de tocaia aí, deixa eu aparecer primeiro sozinho, porque se a gente aparecer todo mundo junto, eles não vão aguentar não, né? Então apareceu primeiro um, quando apareceu um, eles ficaram, já, aterrorizados antes de acabar. Quando eles acalmaram um pouco, aí de repente se abriu o céu. E aquela multidão de anjos ali, louvando a Deus, comemorando, porque a data que os profetas, liberaram, a palavra que os profetas liberaram há tanto tempo, se cumpriu. O Salvador virá ao mundo. Então os céus estavam em festa, literalmente grande festa, e eles não aguentaram ficar festejando sozinho, e resolveram aparecer para aqueles pastores que estavam lá no campo. Rapaz, algo incrível, isso aí é algo assim, incrível mesmo. Então anjos apareceram várias vezes para anunciar o Natal. Não só nesse ponto, mas em vários outros momentos, desde também, da época que Maria, desde a época que Isabel, mãe de João Batista, concebeu, João Batista, e os anjos começaram a aparecer. Começou a aparecer para Isabel, começou a aparecer para Zacarias, depois para Maria, depois para José, e aí para os pastores, e foram aparecendo, que é justamente para quê? Para selar todo esse período que estava acontecendo, aqueles meses que estavam ali acontecendo, esse fato incrível do nascimento de Jesus. Agora, falando desses anjos, talvez nunca tenham se mostrado tanto ao ser humano, como nesse período especial. E a palavra anjo significa mensageiro. E quando a palavra anjo, na Bíblia, no texto bíblico, aparece com letra maiúscula, significa que esse anjo, na verdade, está se referindo à presença direta de Deus, ali naquele lugar, ou naquela situação. Então, queridos, em Hebreus, capítulo 1, versículo 14, diz que os anjos são espíritos ministradores enviados para servir aqueles que herdarão a salvação. Então, a presença dessa multidão de anjos, literalmente significava que o céu tinha descido à terra, literalmente para trazer de volta a comunhão entre Deus e o homem. Então, Natal é esse tempo. Natal é tempo de comunhão, é tempo de nós buscarmos realmente essa comunhão com Deus, de nós celebrarmos esse fato incrível. Natal é tempo de comunhão espiritual, Natal é tempo de comunhão que nós vamos arremeter a nossa fé ao nosso Senhor Jesus Cristo. Então, é tempo de comunhão espiritual e não de comunhão carnal, como muita gente faz por aí, Então tem gente que celebra o Natal de tudo quanto é jeito, menos com o aniversariante, Tem gente que faz a festa e festa, meu irmão, festa mesmo que bebe até virar o juízo, tudo, e não lembra mais de nada, e rapaz, é uma agonia, e é um negócio e tudo, e torra toda a grana. Para o dia 25, pega o resto da sobra que ainda tem lá pelo caixa eletrônico, para o cheque especial, não sei o que e tal, e vai para cá, vai para ali. Quando chega dia 26, eita menino, aí já começa a agonia, porque tem a virada do ano, Não faça isso, comemore do jeito certo. Quando nós comemoramos o Natal, uma comunhão espiritual, a gente tem muita alegria no espírito, e a nossa vida continua bem. Deus não lhe chamou para viver agoniado, desesperado, principalmente financeiramente. Então é muito importante a gente entender como é que a gente está comemorando essas coisas. E eu abro um parênteses e dou uma esticada, eu vou dar uma pelada um pouquinho mais, Temos muitas datas para comemorar no ano de 2025. Seu aniversário, aniversário do seu cônjuge, dos seus filhos, E tantas outras datas que você acredita que é importante dentro da sua agenda anual. Verifique como você vai comemorar essas coisas. Trabalhe com sabedoria. Não viva de momento, viva de propósito.
Deus tem um propósito para você, Deus tem um plano para você, e Ele quer que você viva os seus dias sabiamente. Amém? Esse papo de viver de momento, cuidado. Nós temos que viver tudo hoje como se não houvesse amanhã. Aí amanhã chega e você gastou tudo hoje. E aí? Então, literalmente, queridos, a gente tem que saber que Natal é tempo de comunhão espiritual. Amém? O outro nível de comunhão que o Natal promove é a comunhão entre ricos e pobres. E você vai entender o que eu vou falar, né? Lá no Evangelho de Lucas, capítulo 2, diz o seguinte: quando os anjos os deixaram os pastores e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo que tinham visto e ouvido, como lhes fora dito. Olha só, depois que aquele exército celestial apareceu para eles, depois que eles voltaram para o céu, eles disseram: rapaz, vamos lá ver. E eles foram e encontraram o menino lá, glorificaram a Deus, ficaram impressionados e voltaram, né, para o seu local, onde estavam trabalhando, glorificando a Deus, né? Mas você sabia que os pastores representam a classe pobre da sociedade judaica? Geralmente os pastores, eles estavam das camadas mais pobres da sociedade judaica, né? E também eles eram excluídos de muitas cerimônias no culto do templo. Isso é decretado por lei, né, nas questões cerimoniais. Então tinha muito pastor, ou quase todos, que passavam uma vida toda servindo a Deus, mas não puderam participar nenhuma vez de nenhuma cerimônia no templo. Eles não podiam entrar no templo. E por que eles não podiam entrar no templo? Por conta da profissão deles. Então, por conta deles manejarem ovelhas e outros animais, então, qualquer hora e momento, eles tinham que tratar de animais feridos. Então, eles tinham muito contato com o sangue. No abate dos animais também eles tinham contato com o sangue, né? Animais atacados por feras, por predadores, animais quebrados, sufocados. Então, todas as pessoas que trabalhavam com esse tipo de profissão não tinham acesso às cerimônias no templo, né? Como nós aqui que estamos dentro desse templo. Se vivêssemos no tempo dessas leis, muitos de nós, os açougueiros não podiam entrar aqui, né? O pessoal que tinha essas criações não poderiam entrar. E o interessante é que isso é tão notável dentro da sociedade judaica, que teve um pastor de ovelhas, que era tão apaixonado pelo Senhor, e ele tinha a certeza de que ele nunca iria poder entrar no templo do Senhor. Mas mesmo assim, ele tinha uma sede, uma fome muito grande, um anseio muito grande de estar na presença de Deus. O nome desse pastor é Davi, aquele que matou Golias, né? Ele era pastor de ovelhas. E essas pessoas eram tão assim, deixadas de lado na sociedade. A prova é que quando o profeta Samuel foi na casa do pai dele para ungir um novo rei, o pai chamou todos os outros filhos, e aí, né, todos os filhos passaram, e o Espírito Santo dizia: não é esse não, não é esse, não é esse, não é esse. Passou todo mundo e disse: não é esse, não é nenhum desses aqui. E aí o profeta perguntou para o pai: escuta, acabou teus filhos, não tem mais ninguém não? Sabe qual foi a resposta dele? Não, não tem mais ninguém. Aí o profeta disse: tu tem certeza que não tem mais ninguém? Ele: rapaz, tem um. Tem um. Mas ele não está aqui, ele está lá cuidando das ovelhas. Ele é pastor de ovelha. Ele praticamente não conta para aquilo que a gente vai fazer, que está fazendo aqui. Vocês estão me entendendo? Olha só, né?
Mas esses pastores, como Davi, né, foram privilegiados. O Senhor escolheu Davi, trouxe ele, ungiu ele rei. E ele fez um salmo, e nesse salmo ele diz que ele prefere passar um dia no templo da casa do Senhor do que 1000 fora da presença dele. Vocês estão me entendendo? Então essa classe de pessoas tinha esse comportamento, né? Olha só. E o interessante, queridos, é que os reis, aqueles reis que saíram das suas nações, que foram adorar Jesus, seguindo a estrela, já esses reis, eles representam a camada mais rica do mundo. Eram reis, deixaram seu trono e foram atrás do Rei dos Reis e Senhor dos Senhores, que tinha acabado de nascer, né? Eles também, esses reis, também foram lá onde o menino estava e dedicaram parte dos seus bens ao Senhor Jesus. Mateus capítulo 2, versículo 11 diz assim: ao entrarem na casa, viram um menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se, o adoraram. Então abriram seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Olha só, o nascimento de Jesus prefigurou a comunhão entre todas as pessoas. Embora provavelmente os pastores e os reis não tenham se encontrado no mesmo momento, tudo indica que eles não se encontraram no mesmo momento. Os reis chegaram lá, adoraram Jesus e tudo mais. Depois os pastores chegaram lá e adoraram Jesus e tudo mais. Mas Jesus foi o elo entre essas duas classes, né? Por quê? Porque todos naquele momento estavam em busca de um rei. Então isso mostra, queridos, que no reino de Deus todos têm o mesmo valor e somente Cristo é superior. Isso é muito legal no reino de Deus, né? Porque o reino de Deus não é um reino desta terra. Aqui na terra funciona de uma outra forma e sempre vai funcionar. Mas o reino de Deus funciona, a medida do valor é outra, totalmente diferente. A medida do valor do reino de Deus não se trata daquilo que a gente é nessa terra ou daquilo que a gente tem, e sim a nossa identidade em Deus. Todo mundo é igual, independente de raça, independente de povo, independente de língua, independente de nação. Só que essa igualdade não é para baixo, essa igualdade é para cima. Então, a Bíblia diz que uma alma salva deste mundo, ela vale mais do que o mundo inteiro perdido. Esse é o valor da alma humana para Deus. Por isso que Deus tanto amou o mundo, que enviou o seu Filho para cá, para essa terra, né? Então, o valor da alma humana para Deus é inimaginável. O seu valor para Deus não tem valor. É algo incalculável. Não dá para taxar, não tem como a gente medir o valor da alma humana. Você está me entendendo? Então não é uma igualdade para deixar todo mundo lá embaixo. É uma igualdade para deixar todo mundo no mais alto nível de valor diante de Deus, né? Esse é o valor da alma humana. Agora, aquilo que a pessoa tem, o berço que ela faz, né, todos aquilo que ela possui, isso são critérios desta terra. E fica nesta terra. Agora, o que vai para lá para o reino de Deus é a nossa alma, né? Então nós temos que fazer muito bem essa separação. E é por isso que na igreja, diante do Senhor, todos nós somos iguais. E que bênção é isso, né? Já pensou os pastores ficarem separados da liturgia do culto? Já pensou, né, os nobres, as pessoas com poder e aquisições também ficarem, né, longe, distante da presença de Deus? Não, não. Jesus veio para todos e está estendida a oportunidade para todos. E todos aqueles que recebem a palavra da salvação, recebem Jesus, têm a oportunidade de estar em comunhão com Deus. Gente, isso é maravilhoso para a glória do Senhor. Amém ou não amém? Aplauda ao Senhor Jesus, porque Ele é bom demais. Aleluia, glória a Deus.
Natal é tempo de comunhão e igualdade. É por isso que nesse período também as pessoas, né, a gente faz projetos sociais, pessoas que estão passando por alguma dificuldade, a gente entrega algo para a pessoa também ter uma ceia digna. Você que de repente tem como ajudar aquele que não tem, faça isso, meu irmão. Sabe, faça isso, Deus abençoa, porque é tempo de comunhão, é tempo, sabe, de igualdade, é tempo de generosidade, né? Então, se você vê que alguém seu mesmo, ou então perto de você, né, não está tendo assim um momento, passando por um momento legal, e você tem condição de ajudar para melhorar o Natal da pessoa, faça isso, sabe, faça isso, porque isso agrada o coração de Deus. Amém, meus amados? Quarto nível e último nível de comunhão no tempo do Natal é a comunhão da família. O ambiente escolhido por Deus para vir ao mundo foi a família. Né? O contexto foi familiar, né? José, esposo de Maria, o Senhor Deus preparou esse casal, equipou esse casal para criar o Salvador nos caminhos do Senhor. E o contexto foi familiar. Jesus só começou o seu ministério, a Bíblia é clara e diz, aos 30 anos. Então, os 30 primeiros anos da vida do Senhor Jesus foi no contexto familiar. Ele viveu a sua infância, a sua adolescência e a sua juventude, toda no contexto familiar, com os seus pais e seus irmãos, sendo preparado e esperando a hora para começar o seu ministério. Então, Jesus sabe exatamente o que é viver em família. Amém, meus irmãos? E mesmo depois de começar o seu ministério, ele como primogênito, tudo indica que quando ele foi batizado por João Batista, isso está lá em Mateus capítulo 4, quando ele foi batizado por João Batista, José já teria falecido, o pai dele. E como primogênito, agora ele era o quê? O líder da família. E a sua mãe o tempo todo junto com ele a partir daquele momento, porque ele tinha a responsabilidade de cuidar da família. Então, meus irmãos, é interessante isso, porque lá na infância, né, José e Maria foram seus modelos de referência, o modelo de referência de uma vida espiritual. Então Jesus tinha os seus pais e era obediente a seus pais, mesmo sabendo quem era, mas ele era obediente aos seus pais, sabe? Meus irmãos, Deus criou a família, e Ele quer estar na casa de todos nós. Família é projeto de Deus. A sua família, por mais disfuncional que seja, é um projeto de Deus. Por mais problemas que tenha passado, por mais situações difíceis que tenha passado, a sua família é um projeto de Deus. Não tem família que, se buscar conserto em Deus, Deus não possa arrumar e organizar. Desde que cada um esteja realmente disposto a pagar esse preço para organizar a sua casa. Sabe, irmãos? Então, o Natal é um momento especial para reunir os familiares na presença de Deus. Nos tempos antigos, nos tempos dos meus bisavós, dos meus avós, era muito comum as famílias se reunirem e aproveitar esse momento do final de ano, porque durante o ano, às vezes saía faísca, o irmão ficava bravo com o outro, às vezes o pai com a mãe, né, e tudo e tal, uns parentes ali com o irmão e tudo, né, e estava um negócio meio de quinas, estava meio bicudo um com o outro, e aí os patriarcas, né, os chefes de família, os esteios do meio, eles reuniam todo mundo e começava deles. Bora fazer um reset aqui na família, bora se perdoar. Bora pedir perdão, bora perdoar, porque nós somos família, somos sangue, para a gente iniciar o próximo ano zerado. E aí começava a pedir perdão, se perdoar, e começava todo aquele, né, aquele hábito curador, perdoador, né, para poder iniciar o ano de uma outra forma. São culturas inspiradas na palavra de Deus. O perdão, ele é o principal sinal de quem ama a Deus. Se alguém diz que ama a Deus,
mas odeia o seu irmão, está se enganando. Ah, meu negócio é com Deus. Eu não quero papo com esse irmão não, porque ele é muito boçal. Eu entro aqui na igreja, não está nem aí para a gente. Né? Olha, bora lá, eu vou lá, mas eu não quero papo com meu irmão não, porque há 15 anos atrás ele falou que eu sou feio e desse dia para frente eu não... Né? Então tem gente assim, que está carregando o peso da culpa há muito tempo. E se de repente tiver alguém dentre nós vamos orar. Se tiver alguém dentre nós que está carregando pendências, mágoas pelos seus familiares, pelas pessoas que você sabe que você não pode carregar esse tipo de ofensa, que o Espírito Santo possa lhe ajudar. E comece de você a dar o primeiro passo, em busca da reconciliação. Dê o primeiro passo. Se o outro lado, mas eu não vou fazer isso, não, pastor, você não conhece a fera. Mas não é por causa dela, é por causa de você. Se você der o primeiro passo, se a pessoa não aceitar suas desculpas, então já fica só com ela a carga espiritual, e não com vocês dois. Deu para entender? Se você quer realmente um ano diferenciado, se você tem alguma causa, a Bíblia diz, se o teu irmão pecou contra ti, então vai ir ter com ele. Vai ir ter com ele. Né? Então, o Natal, ele vem justamente com essa graça, com esse tempo de comunhão, com esse tempo de reconciliação. É bom a gente aproveitar que a gente está mais quebrantado nesse período, para selar pendências espirituais, que de repente são essas pendências espirituais que estão lhe impedindo de você experimentar aquilo que você sabe que já era para estar na sua mão. Principalmente se a pendência está relacionada entre pais e filhos. Você, se de repente carrega alguma pendência com o seu pai ou a sua mãe, trate de resolver, se você quer que as coisas aconteçam na sua vida. Porque a palavra é clara e diz, honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa. Por quê? Aí duas coisas acontecem com quem honra pai e mãe. Primeira, para que tudo te vá bem. O que é isso? Para que tudo te vá bem. Ou seja, para que a tua vida, aqui nessa terra, seja uma vida de sucesso. Para que a tua vida seja uma vida de alegria. Você possa trabalhar e ver o resultado do seu trabalho. Você possa ver o tempo passar e Deus te ajudar e te abençoar e você prosperar em tudo que você pôr a mão para fazer. Muita gente não está tendo sucesso na vida porque não honrou, ou até hoje ainda não honra o seu pai e a sua mãe. E isso independe da idade, amém? Amém? Porque muita gente tem a cultura de aplicar esses versículos só quando o filho é criança. Mas se você é criança, se você não é mais uma ovelha, já é uma ovelha velha. E se você tem o seu pai e a sua mãe ainda vivo, honre. Amém? Para que tudo te vá bem. Para que tudo te vá bem. E aí, além de essa primeira promessa, para que tudo te vá bem, tem a segunda promessa. Que tenhas longa vida nesta terra. Quer viver muito, meu irmão? Honre seu pai e sua mãe. Por isso que tem gente que vive muito.
Aí você vai fazer uma pesquisa, vai ver que essa pessoa que viveu muito, foi um bom filho, foi uma boa filha, soube honrar. E Deus cumpre a promessa, dando uma longa vida para a pessoa. Amém? Então vamos ser inteligentes. Vamos aproveitar o Natal para dar um reset legal. Amém? Pela primeira vez em 12 anos, a minha mãe vem passar o Natal comigo aqui em Óbidos. Geralmente era eu que ia para lá, dessa vez é ela que vem. E eu já estou abolando aqui. Quando chega a hora, eu pedi perdão para ela, né? Que eu não sou bobo. Digo, olha mamãe, eu não estou lembrado, mas se eu lhe magoei este ano, e eu acredito que eu magoei mesmo, de alguma forma, e se eu magoei, ela vai falar, porque ela fala mesmo. E ela fala legal. É verdade. Tu te lembra daquele... Lembra. Aí quando terminou, meu filho, então eu te perdoo. Ah, mãe, mamãe, então venha cá, ore em mim, coloque a mão na minha cabeça e me abençoe. Amém, queridos? Aproveite esse tempo para ter um momento de reconciliação, momento de comunhão, sabe? Quantos filhos aparentemente estão de boa, mas de repente, durante esse ano, uma palavra que você, papai e mamãe, liberou, está lá dentro. Está lá dentro. E só está esperando essa palavra. Meu filho, minha filha, se esse ano eu falei alguma coisa que te machucou, que te entristeceu, que te decepcionou, se eu fiz algo que lhe envergonhou, me perdoe. Amém, papai? Amém, mamãe? Dê um reset na vida do seu filho, na vida da sua filha, para que a gente possa virar o ano de uma forma que a gente possa ver o favor do Senhor de uma forma mais intensa. Amém, meus irmãos? Queridos, o Natal é um momento especial para reunir os familiares na presença de Deus. Então você é o representante no meio da sua parentela para atrair a presença de Deus. Porque o convidado principal das festividades natalinas é o aniversariante chamado Jesus Cristo. E tem muita gente que comemora o aniversário de Jesus sem Jesus na festa. Comemora, meu irmão, faz aquele farra, aquele negócio e chama todo mundo, e aquele negócio ali vai em cima, vai embaixo, e aquela festa vira noite, vira outra noite, e tudo e tal, e termina a festa, todo mundo ali, e no final nem sabe por que ficou daquele jeito a festa toda. É só aquele, né? Aquele frevo. Então, chame Jesus para a festa. Sabe? Ele está vivo. E Jesus gosta de festa. E ele é acostumado a operar milagre no meio dessas festas. O primeiro milagre que ele fez, ele estava dentro de um casamento. Quando Jesus está presente, meus amados, a festa é muito melhor. Jesus traz reconciliação, paz, união e amor para dentro da família. Agora, se você vai para um ambiente que não é você que está organizando a festa, é um outro parente seu, e você sabe o que vai rolar lá, também não dê uma de religioso, né? Tufa o peito. Sim, rapaz, vocês estão na bagunça aí, com essas músicas muito loucas, aí, vocês estão tudo para o inferno. É por isso que eu não te convido, seu abençoado. Vocês estão me entendendo? Estão me entendendo, meus irmãos? Então a gente tem que ir com educação, respeitando todo mundo. Cada um faz de um jeito, porque o entendimento é diferente na cabeça de cada um. Agora nós, que somos de Deus, precisamos nos comportar como Deus quer que a gente se comporte lá na festa. Amém? Amém? E no final as pessoas vão dizer, uau, rapaz, olha só, rapaz, né? Poxa vida, o meu priminho veio para a festa e ficou com a gente aqui e tal, né? Ele não fez o que a gente costuma fazer, mas, poxa, ele veio aqui, prestigiou, orou com a gente, né? E tudo. Foi um negócio legal. Poxa, ele é top das galáxias, pronto, tá tudo bem, tudo normal. De boa, tranquilo. Deu para entender, meus irmãos?
Então esse é um tempo de paz, é um tempo de alegria, é um tempo abençoado. Comunhão é a união de duas palavras, comum e união. Comunhão. Então, para a gente ter uma comunhão de verdade, essas duas palavras têm que estar presentes. Comum e união. A melhor forma de celebrar o Natal é buscando comunhão com Deus, com o próximo e em tudo nesta vida. Sem comunhão, não adianta preparar festas. Uma festa sem comunhão é uma festa totalmente carnal. É uma festa onde os interesses estão acima de todas as coisas. É por isso que você ouve determinados eventos, determinadas festas acabarem muitas vezes até de forma trágicas, até com morte, porque aquele evento, aquela celebração, aquela festa, não foi uma festa firmada na comunhão. Para ter comunhão é preciso ver o próximo como um comum e não como um diferente. E para ter comunhão é necessário se unir ou estar mais próximo do nosso próximo. E a gente tem o nosso maior exemplo. Deus tomou a iniciativa. Ele deu o primeiro passo quando ele veio ao mundo para estar mais perto de nós. Jesus saiu do seu trono à destra de Deus, Pai, e se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, como do unigênito de Deus. Então ele deu o primeiro passo, ele saiu do seu trono, se despiu da sua divindade gloriosa e se fez carne. Veio, nascido de mulher, cresceu no meio da gente, ele sabe exatamente o que é viver de acordo com a vida humana. Jesus nos entende, é por isso que ele nos aceita, do jeito que a gente está, do jeito que a gente é. E depois que ele nos aceita, aí ele começa a nos transformar, colocando o caráter dele dentro de nós, transformando a nossa alma, transformando a nossa mente, para a gente poder experimentar a boa, a perfeita e agradável vontade do Senhor na nossa vida. Sabe, meus irmãos, celebre o Natal em comunhão. Celebre o Natal dentro dessa perspectiva e você vai ver o Espírito Santo de Deus lhe usar de uma forma gloriosa no nome de Jesus. Amém ou não amém? Fique de pé no nome de Jesus e aplauda ao Senhor, porque Ele é muito bom.